Olá, estudantes! Bem-vindos a mais uma aula de História. Sou Jorge Joelito, seu professor. Hoje nós vamos falar sobre o Estado Novo, a primeira fase do Estado Novo. E vai ser a nossa primeira aula. E quem vai comandar todo o Estado Novo vai ser Getúlio Vargas. O Estado Novo, ou a Terceira República dos Estados Unidos do Brasil, foi a primeira fase da Era Vargas. Foi o período de 15 anos do seu governo, que se estendeu de 1930 a 1945, e no qual Getúlio Vargas era o presidente do país. A ascensão de Vargas ao poder foi um resultado direto da Revolução de 1930, que destituiu Washington Luiz e impediu a posse de Júlio Prestes, presidente eleito que assumiria o país, acabando com a política do café com leite ou a república oligárquica. E nós já vimos essa aula. O Estado Novo foi a fase ditatorial do seu governo e estendeu de 37 a 1945, tendo como grandes marcas a censura, a repressão aos grupos opositores. Essa ditadura foi iniciada por meio de um autogolpe que aconteceu com a divulgação do Plano Cohen e só se encerrou quando os militares forçaram Vargas a renunciar. Vargas outorga uma nova Constituição para o Brasil. Essa fase ditatorial do seu regime, no entanto, foi resultado de um processo em que ele promoveu uma crescente centralização do poder em suas mãos. Em outras palavras, o regime autoritário foi construído por Vargas ao longo da década de 1930. Desde a sua ascensão ao poder, Vargas demonstrou uma inclinação para o autoritarismo e para a centralização do poder. Ao assumir como presidente provisório, ele procurou adiar a realização de eleição presidencial, que já estava marcada, e a elaboração de uma nova Constituição para o Brasil. A Constituição, né? Está aqui na nossa imagem, a Constituição de 1937. Em toda forma, pressionado, acabou cedendo. Assim, uma eleição indireta foi realizada e uma nova Constituição foi promulgada em 1934. A fase dita constitucional de 34 a 37 foi, na verdade, o período em que Vargas realizou o maior número de ações para construir o autoritarismo. Uma vez que a lei da época estipulava que ele não poderia disputar a eleição na presidencial de 1938, ou seja, a próxima eleição, né? Assim, Vargas encontrou na ameaça comunista o resultado ou a desculpa perfeita para continuar no poder do Brasil. Então, ele usou de argumentos para continuar no poder. Esse argumento passou a ser explorado por ele, principalmente a partir de 1935, quando aconteceu no Brasil a intentona comunista. A tentativa fracassada de golpe realizada pelos comunistas da Aliança Nacional Libertadora. Esse acontecimento deu força a Vargas, permitindo convencer parte da elite que a solução do país era um governo autoritário. Olha o que Vargas falava. Ou eu continuo no poder, vocês me apoiam, né? Me dá pleno apoio e também plenos poderes, ou os comunistas vão tomar conta do país. E essa grande elite eram os industriais, eram aqueles que detinham o poder, grande quantidade de terras, indústrias. Os comunistas entrando no país, eles iam dividir, estatizar isso, iam tomar
as terras, né, dos grandes latifundiários, as empresas, o sistema comunista, sistema comum. Ninguém é dono de ninguém, tudo pertence ao Estado, é do Estado, para o povo. Isso é a parte do socialismo com o comunismo. Então, eles ficaram com medo, a grande elite, né? Vamos apoiar Vargas, que assim a gente continua com o capital, com o nosso poder, com o nosso dinheiro, e Vargas vai comandar o país sem os comunistas. Para a gente, tá tudo muito bem, tudo ótimo, né? Entre as medidas tomadas nesse período e que contribuíram para a construção do autoritarismo, está o decreto da Lei de Segurança Nacional. Em 30 de março de 1935, portanto, antes da realização da intentona comunista, essa lei dava amplos poderes ao governo para combater atividades subversivas que atentavam contra a ordem social. Então, antes da intentona, Vargas já tinha feito esse decreto. Ou ele já sabia o que ia acontecer por causa das informações da inteligência, da polícia, ou porque ele já estava mesmo com esse interesse em comandar o país de uma forma repressora, ditatorial, com amplos poderes. Além disso, o temor da atuação dos grupos comunistas no país era tão grande que o Congresso brasileiro concedeu a Vargas os amplos poderes que ele desejava. Quando aconteceu a intentona, a situação piorou. Vargas conseguiu aprovar o estado de sítio. A Lei de Segurança Nacional foi endurecida e outras leis autoritárias foram aprovadas. Além disso, as polícias passaram a contar com a conivência das autoridades para utilizar da tortura como forma de repressão aos movimentos de esquerda e das forças opositoras. O governo também criou, em 1936, o Tribunal de Segurança Nacional, que condenava rigidamente aqueles que eram enquadrados na Lei de Segurança Nacional. Como mencionado, o grande feito de Vargas foi ter conseguido convencer as classes média e alta, além do próprio exército, de que o caminho para a modernização do país e o combate ao comunismo exigia a implantação de um regime autoritário. Assim, esses dois grupos apoiaram e seus representantes participaram ativamente do golpe. Esse endurecimento e o fechamento do Brasil resultou no golpe de Estado Novo, ou seja, a Era Vargas, né? O chamado Estado Novo, em novembro de 1937. Vargas utilizou-se da divulgação do Plano COI como estratégia para implantar o regime autoritário. O Plano COI foi divulgado em setembro de 1937 e consistia em um documento falso que falava sobre uma revolta comunista em preparação do país. Esse documento falso acabou sendo explorado pelo governo para criar um clima de pânico no país. Em outubro, direitos constitucionais foram suspensos e em novembro veio o golpe. Em 10 de novembro, tropas do exército chegaram ao Congresso e uma constituição autoritária foi outorgada, ou seja, imposta, e Vargas anulou a eleição presidencial que aconteceria em 1938. Então, assim, continuando no poder com a nova Constituição que dava a ele plenos direitos e assim ele poderia fazer o que quisesse, com o apoio do exército e também da classe média alta. Esses eventos deram início à ditadura varguista, conhecida como Estado Novo. O golpe que aconteceu no Brasil foi apoiado por muitos parlamentares e teve apoio crucial de elementos da sociedade civil e das Forças Armadas, como eu disse. Alguns nomes que o apoiaram foram Góes Monteiro, Francisco Campos, Olímpio Mourão, entre outros. Vargas, ele era um extremista no sentido de vou pegar
as rédeas do Brasil e vou até o fim. Ele era um civil, um ditador civil que não queria largar o poder, as rédeas do Brasil. No entanto, com a crise da política do café com leite entre Minas Gerais e São Paulo, teve uma abertura para colocar Getúlio Vargas no poder. Se São Paulo não tivesse rompido com o acordo com Minas Gerais, Getúlio Vargas, naquela época, não tinha sido eleito. Porque Minas Gerais perde o apoio na sua candidatura, que era a vez de Minas, e Minas une com outros estados e vai buscar Getúlio Vargas lá no Rio Grande do Sul. E teve muitas artimanhas políticas, que foi um golpe, né? Ele não foi eleito e ele toma a presidência da República. Mas, como ele ia ficar provisoriamente até novas eleições, Vargas ele aproveita a intenção comunista, que era uma intenção praticamente mundial, comunistas socialistas, que estavam chegando para a América, já tinha tomado o poder em algumas repúblicas no continente americano, saído lá da Europa, Ásia e vindo para a América. Então era para barrar isso. E depois, mais tarde, nós vamos ver também no período da história do Brasil a ditadura militar, que também a intenção dos militares era barrar os comunistas no país. Os brasileiros, naquela época, viviam atemorizados com a palavra comunismo e socialismo. Principalmente a classe alta, que não quer perder e não queria perder os seus privilégios. O Brasil sempre esteve atrelado às políticas estadunidenses, uma política capitalista. O modelo comunista e socialista, ele diverge totalmente do capitalista, esse sistema que nós vivemos hoje. O capital, ele vai dar uma base para promover as políticas sociais. E quais são as políticas sociais? Escola pública, saúde e todo o sistema público, aquilo que serve para mim e para vocês. Os chamados serviços gratuitos, que na verdade é o dinheiro dos nossos impostos. Na próxima aula, vamos ver as características do Estado Novo, seus efeitos, como a CLT e o salário mínimo. Para acessar nossa plataforma SMED GV, aponte a câmera do seu celular para a imagem que aparece no canto da nossa tela, o QR Code. Se inscreva em nosso canal do YouTube, acesse as nossas redes sociais, SMED GV. Até a próxima aula. Aguardo vocês.